Hoje eu quero falar contigo sobre uma passagem bíblica que me marcou muito. Foi quando Filipe chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu de um jeito que não deixava dúvidas. Quem vê a mim, vê o Pai. Já pensou nisso? É como quando alguém diz: se quer conhecer minha família, olhe para mim. Quando a gente olha para Jesus, a gente descobre quem é Deus de verdade. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o assunto de hoje é esse mesmo, a resposta de Jesus que mudou tudo. Sabe quando Filipe pede para Jesus mostrar o Pai? Ele está falando daquilo que muita gente sente. Eu queria ver Deus de um jeito claro, perto. E Jesus responde de forma direta: quem vê a mim, vê o Pai. É como se ele dissesse: olha para mim, assim tu vai entender como Deus é. O jeito de falar, o jeito de olhar, de tocar as pessoas. Tudo em Jesus mostra o coração do Pai. E para que ninguém tivesse dúvida, Jesus contou uma história que mexe fundo na gente. A do filho pródigo. Imagina a cena. O rapaz volta para casa depois de ter perdido tudo o que tinha. Sujo, cansado, envergonhado. Provavelmente ensaiando um discurso na cabeça. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele caminha pensando em como pedir perdão, com medo de ser rejeitado. Mas o pai já está lá fora esperando. E quando vê o filho de longe, não consegue ficar parado. Vai correndo ao seu encontro. Abraça forte, beija, acolhe e nem deixa o filho terminar o discurso. Não há cobrança, não há bronca, só um amor que transborda. É isso que Jesus queria que a gente entendesse. Quando a gente olha para esse pai correndo, a gente está vendo o coração de Deus. Um Deus que não fica de braços cruzados, esperando tu chegar. Ele se adianta, ele se move, ele corre na sua direção. E se ainda restasse dúvida de como é o coração do Pai, basta olhar para os momentos que Jesus estava com as pessoas. A Bíblia diz que, ao ver a multidão faminta, Jesus se encheu de compaixão. Ele não só percebeu a necessidade, ele se importou. Multiplicou os pães e peixes, porque não queria que ninguém fosse embora de mãos vazias. Tu já pensou que esse mesmo cuidado vale para a tua vida também hoje? Teve também os cegos à beira do caminho. Todo mundo dizia para eles ficarem quietos, mas Jesus parou. Ele ouviu, chamou, perguntou o que eles queriam, tocou os olhos e devolveu a visão. E se fosse tu ali, clamando, no meio da multidão, será que ele não faria o mesmo por ti? E lembra de quando ele olhou para Jerusalém? Ele chorou pela cidade. Ele não chorou com raiva, não chorou com desprezo. Ele simplesmente chorou. Porque cada pessoa importava para ele, assim como importa hoje. O Filho de Deus chorou por pessoas que nem sequer se importavam com ele. E tem mais, em João capítulo 17, Jesus orou não somente pelos discípulos, mas também por todos aqueles que viriam a crer em sua palavra. Gente que nem sequer tinha nascido ainda. Ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em ti. Isso mostra que a compaixão de Jesus atravessa o tempo. Ele não olhou apenas para as pessoas que estavam ao lado dele. Ele já olhava para ti, séculos antes de tu existir. Cada uma dessas cenas revela o olhar de Jesus, que é o olhar do Pai. Não é distante, não é frio, não é indiferente. É um olhar que enxerga a dor, que acolhe a fraqueza e que responde com compaixão. E se ele olhou assim para eles, por que não olharia assim para ti também? Muita gente cresceu achando que Deus era um Deus de braços cruzados, pronto para apontar cada erro e condenar.
Mas quando olhamos para Jesus, a imagem muda completamente. Ele revela que o coração do Pai não é de rejeição, é de acolhimento. João 3,17 diz assim: Deus enviou o Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já reparou que o foco não está na condenação, mas na salvação? Tem algo importante aqui. O primeiro passo é sempre o arrependimento. O filho pródigo só voltou para casa porque reconheceu que estava errado. Ele podia ter continuado longe, vivendo no erro, mas decidiu se levantar e ir em direção ao Pai. E quando fez isso, encontrou os braços abertos que estavam esperando por ele. É a mesma coisa com a gente. Arrependimento não é sentir culpa, é dar meia volta, é reconhecer que sozinho não dá certo e correr de volta para Deus. E quando damos esse passo, Deus não fica nos lembrando das nossas falhas. Ele nos recebe com graça e restauração. A justiça de Deus existe, sim, mas até a justiça dele é movida pelo amor. É como um pai que corrige não para destruir, mas para salvar o filho do que pode feri-lo. Jesus mostra isso de forma clara. O abraço vem antes da sentença, a compaixão vem antes da cobrança, e o arrependimento abre o caminho para viver tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu pensa em Deus, o que vem primeiro à sua mente? Um juiz severo com uma lista de falhas suas? Ou um pai que vem correndo ao teu encontro quando tu decide voltar? Essa resposta muda tudo, porque a forma como tu enxerga Deus também muda a forma que tu se aproxima dele. Quando a gente junta tudo isso, fica claro: quem vê o filho, vê o pai. E esse pai não é distante, não é frio, não está só esperando tu tropeçar para te acusar. Ele é o pai que corre em direção ao filho arrependido. O pai que olha com compaixão para a multidão. O pai que chora por aqueles que nem percebem sua presença. O pai que já orou por mim, que já orou por ti, antes mesmo da gente nascer. Mas lembre-se, o primeiro passo é reconhecer, é se arrepender e dizer: Pai, eu preciso de ti. E quando a gente dá esse passo, Deus dá 10 em nossa direção. Ele corre, ele abraça, ele restaura. Então hoje eu quero te convidar a olhar para o Pai de um jeito novo. Se tu quer conhecer a Deus, olha para Jesus. Se tu quer saber como o céu se move, olha para o coração de Cristo. Ele é a imagem exata de Deus. E talvez hoje seja o momento de tu dar aquele passo de volta para casa. Não importa quanto tempo tu ficou longe. Não importa o quão pesado esteja o seu coração. Não importa o quão sujo tu está. O Pai está de braços abertos esperando por ti. E antes de encerrar, eu gostaria de perguntar uma coisa para ti. Para ti, qual cena da vida de Jesus mais revela o amor de Deus? O que tu acha? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber a tua opinião. Compartilha nos comentários o teu testemunho, porque o seu testemunho pode tocar a vida de alguém hoje, de alguém que precisa dessa lembrança. Amém? E se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se tu não é inscrito ainda, se inscreve e é isso, gurizada. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.